Vista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional da Rede Globo segue repercutindo. Kelly Cali traz os principais pontos dessa conversa e os bastidores aí do que tem se falado por aí. Bom dia, Kelly. Quais os temas mais importantes? Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Essa série de entrevistas, ela acaba tendo um caráter muito relevante, não só pela presença do presidente Jair Bolsonaro ontem, né, mas também porque vai trazer aí os outros 3 candidatos mais bem pontuados nas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, né. Hoje, por exemplo, você tem o Ciro Gomes, do PDT, na quinta-feira você tem o ex-presidente Lula, do PT, e na sexta-feira a série de sabatinas, né, vai ser finalizada aí com a Simone Tebet, que é senadora pelo MDB. Na entrevista de ontem do presidente Jair Bolsonaro, né, que ocorreu nos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro, né, ele até chegou a ali determinar que teria que ser aqui, próximo, né, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, mas houve uma negativa, com a alegação ali de que não se tratava de uma entrevista para o presidente, e sim para o candidato, né, das eleições. Então você teve o presidente Bolsonaro realmente indo aos estúdios para realizar essa entrevista, e só isso já gerou uma grande polêmica, né? Então ontem, a entrevista de aproximadamente 40 minutos, né, o presidente Bolsonaro acabou deixando de lado muitas perspectivas importantes para a República, né, para quem quer continuar governando a República, como, por exemplo, como é que você vai tirar aí os cerca de 20 milhões, né, de brasileiros que estão na linha da pobreza e os outros que estão na linha da extrema pobreza, né? Como é que está o plano de governo, por exemplo, para a privatização, que é uma defesa muito forte do Paulo Guedes, e assim foi lá atrás, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi candidato para a presidência da República pela primeira vez, né? Então, algumas pautas naturalmente ficaram de fora, porque outras tinham um apelo mais sensitivo, mais forte, como, por exemplo, o combate à Covid-19 aqui no Brasil, né? O presidente foi questionado sobre ali a negativa de uma compra rápida com relação às vacinas, né? A gente sabe aí que os e-mails ano passado chegaram logo em julho e o presidente demorou para deliberar aí acerca das vacinas. O presidente e ali o seu corpo ministerial que tinha relação com essa compra, né? Ministério da Economia, Ministério da Saúde, né? O presidente chegou a dizer que não comprou logo essas vacinas porque não existia ali um compromisso por parte da Pfizer de entrega imediata e também ali de se responsabilizar por eventuais danos à saúde. Só que aí já essa visão contratual também foi assim nos outros países, né? E os outros países compraram a vacina em detrimento ali do Brasil, né? Então o Brasil, um país de cerca de 220 milhões de brasileiros, acabou ficando sem a vacina por um lapso de um mês. E esse lapso de um mês chegou a ser citado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele disse que a primeira dose de vacina foi aplicada em 20 de dezembro do ano passado, e de fato o foi. Aqui no Brasil, a primeira dose foi aplicada no dia 19 de janeiro, mas aí você tem um interregno de um mês de um país sem vacina, quando, na verdade, outros países menores que o Brasil, como, por exemplo, a Argentina, né, tinham começado a vacinação. O Chile, em termos populacionais, muito menor que o Brasil, e economicamente falando, um país que não está lá, essas coisas todas na frente do Brasil, né? Ou melhor que o Brasil. Então, você tem aí uma discussão sobre, que acabou rendendo muito na entrevista ontem, que foram essas afirmações do presidente Bolsonaro como respostas quando ele foi indagado sobre o combate à pandemia. O presidente falou também, ali sem apresentar dados, né, como é uma prática do presidente Jair Bolsonaro, ele falou sem apresentar dados, né, que os Estados Unidos comprovaram que quem ficou em casa acabou matando mais pessoas do que as pessoas que saíram para trabalhar, né, quando, na verdade, os cientistas do mundo inteiro ali falavam, né, desde o início da pandemia, que se tratava de um vírus respiratório, ou seja, de que o contato se dava ali também, né, era ali um potencial de contaminação. Por essa razão, o isolamento social. O presidente falou que o país ficou em lockdown, o Brasil nunca ficou em lockdown determinado, né? Você sempre teve ali um rol de atividades que continuaram funcionando, pessoas que precisavam ir continuar trabalhando, né, acabaram indo também. Então, foram muitas informações imprecisas por parte do presidente. O presidente falou uma verdade, né? O que realmente ele destinou o auxílio emergencial. Só que esse auxílio emergencial lá atrás, no começo, quando houve a proposição, pelo presidente Bolsonaro, seria de R$200. O Congresso acabou numa discussão muito grande aqui, subindo o valor para R$500, e aí o presidente Bolsonaro acabou elevando esse valor para R$600, né? Então, a discussão foi muito em torno disso, né? Foi em torno ali também das eleições, né? A primeira pergunta, inclusive, foi nesse sentido. O apresentador William Bonner
perguntou por que o presidente tinha esse caráter de querer deliberar sobre ter ou não eleições, se do ponto de vista ali, democrático ele não tem aí essa autonomia de decidir, né? Todo mundo está muito, muito bem colocado na caixinha. As Forças Armadas têm o seu papel, o Congresso tem o seu papel, o Judiciário tem o seu papel, né? Então, nesse momento, o presidente chegou de novo a se comprometer com o resultado eleitoral, desde que, mesmo que não saia vencido, desculpem, só que aí fez uma ressalva, desde que tenha eleições limpas e transparentes. Aí, quando ele lembra dessa suposição de limpeza, digamos assim, e transparência das eleições, automaticamente ele coloca aí, né, a necessidade de as Forças Armadas estarem à frente desse processo. Mas as Forças Armadas, segundo a própria Constituição, têm um papel que não é o papel de fiscalizar de fato a urna eletrônica, porque de fato, depois de muito já discutido, parte do princípio, né, de que as urnas eletrônicas são seguras. O TSE já reiterou várias vezes que essas urnas não são conectadas à internet, ou seja, você não tem como fazer ali essa busca, essa intromissão, digamos assim, na captação de votos, né, ou na apuração de votos, porque as urnas não são ligadas à internet. Então, um ataque hacker, não existe um potencial de ataque hacker para isso, né? Inclusive, umas 2 semanas, eu tenho até uma apuração que eu vou deixar mais para frente aí, gente, de como é que vai funcionar o site, a hospedagem do site do TSE durante o período das eleições, na semana das eleições, mas aí, viu, Fê, Isa, eu vou deixar guardadinho e vou colocar mais para frente para até dar aí mais curiosidade para quem acompanha a gente, né? Então, existe toda uma sistemática do próprio TSE que é realizada para evitar que realmente esses ataques aconteçam. E no caso das urnas eletrônicas, né, como a gente sempre fala, e aí o próprio TSE vem falando bastante, as entidades em defesa da democracia também, você não tem como instalar um ataque hacker, realizar um ataque hacker nas urnas, porque elas não são conectadas às eleições. Só mais uma coisa para a gente voltar rapidinho na CPI, porque foi ali um assunto mencionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente disse que repassou dinheiro aos estados, e de fato o foi. O presidente repassou ali, de acordo com o previsto na Constituição e aqui pelo Congresso Nacional, repassou verba para os estados ali atuarem no combate à pandemia nas suas respectivas unidades federativas, enfim. E aí ele pontuou que deveria ter sido investigado esse dinheiro por parte da CPI da pandemia e disse que a CPI da pandemia se recusou, quando, na verdade, essa decisão foi do STF, que entendeu que, pelo princípio da separação dos poderes e do paralelismo das unidades federativas e das esferas, né, ou seja, União, estados e municípios, quem tem competência para investigar os governadores, vice-governadores, gestores estaduais, não é o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é uma instância federativa da União, né? Então você tem aí o Congresso Nacional atuando nos assuntos relacionados à União. Por conseguinte, você tem as assembleias estaduais ali discutindo assuntos das unidades federativas e estaduais, e aí você tem, por conseguinte, a Câmara, né, as câmaras de vereadores discutindo questões relacionadas ali a contenciosos ou investigações de comissão de parlamentar de inquérito das unidades federativas municipais, né? Então o presidente fez uma colocação quando, na verdade, essa decisão não foi da CPI da Covid, essa decisão foi do STF, com base nesse princípio que a gente acabou de falar aqui, tá? Tem muita coisa para discutir, muita coisa que eu disse que ficou de fora, né? Acabou ficando de fora da discussão, mas aí a gente volta com certeza a conversar nas próximas horas, aí, porque o assunto vai render o dia todo. Ontem rendeu muito nas redes sociais ainda a anotação que o presidente Jair Bolsonaro fez aqui na mão, né, o que leva-se a pensar que ele foi preparado para ali uma discussão ideológica, politizada, né, da perspectiva ideológica, levou nomes de esquerda ali escritos na mão, quando, na verdade, a gente aqui no Brasil nunca teve, né, um estilo de governo socialista, democrático. Que a gente teve foi um governo que ele, né, bate muito para o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, né, que priorizou a distribuição de renda, priorizou o consumo, priorizou outros tópicos que não são os priorizados pelo presidente Jair Bolsonaro, que entende ali um papel de Estado menos intervencionista do que outros governos tiveram, né? O presidente também exaltou aí a entrega da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra lá atrás, uma obra ainda da década de 1990, foi tocada na era SHC, né? Foi tocada também na era Lula, mas que foi consolidada na era Dilma e na era Temer, mas foi consolidada aí com o seu governo, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo.